Bom, então nesse vídeo quero falar aqui sobre um atleta brasileiro que já jogou, né, junto com o Matheus Pereira, companheiros de times lá na Arábia Saudita. No caso, será que é um jogador que poderia ser interessante para o Cruzeiro de olho, por exemplo, nessa temporada? Ele comentou, né, sobre essas conversas que já teve com a Raposa, um jogador que esteve próximo, vamos colocar assim, de chegar no Cruzeiro. Além disso, quero falar também sobre outro meio-campista, esse uruguaio, que foi uma pena o Cruzeiro, na minha opinião. Eu diria que não é porque o Cruzeiro não estava com a condição financeira mais boa do mundo. Acho que a grande questão é que o Cruzeiro não apostou nesse atleta como poderia ter apostado, na minha opinião. E é um jogador que em breve vai render uma grande venda para o futebol europeu, ou realmente ser um atleta muito bom num grande time aqui da América do Sul, como tem sido, né, nesses primeiros jogos. Vou comentar aqui quem que é esse jogador. E esses dois atletas de saída, né, 3 melhor dizendo, sendo emprestados para a Série B, que são jogadores interessantes. Eu acho que vai ser bacana esse empréstimo, mas não ficaria surpreso se esses atletas continuassem também para a Raposa. Vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com sua ajuda para chegarmos a 43 mil inscritos no YouTube. Falta aí um pouco menos, né, falta aí um pouco mais, melhor dizendo, né, de 800 e poucos inscritos, 840, 850. Se você está assistindo esse vídeo aqui ainda não se inscreveu, no geral, em média, 50% a 60% das pessoas que estão assistindo não se inscreveram no canal. Então, se esse vídeo aqui tem 4 mil visualizações, em média 2 mil de vocês não se inscreveram aqui ainda. Então, dá um tempo aí para você clicar aqui embaixo, se inscrever e ativar as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo novo do canal. Bom, então vamos lá, né? Quero começar falando com vocês sobre dois atletas de saída para o Vila Nova de Goiás, né? Vou deixar aqui essa informação lá do Samuel Venâncio, confirmando então que o volante Fernando Henrique e o zagueiro Juan Santos vão ser emprestados até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Notícia que, por parte, não me surpreende. Eu já tinha falado para vocês que eu esperava que o Fernando Henrique fosse emprestado. O Fernando Henrique, no caso, que pelo Cruzeiro nesse ano, se eu não estiver enganado agora, entrou em campo 2 vezes. Vou até confirmar aqui com vocês. Mas enfim, o jogador então não vinha tendo espaço desde o ano passado, já tinha falhado em alguns jogos, não entrou muito bem em outros. O jogador então pelo Cruzeiro nesse ano ainda não tinha estreado, tá certo? Ele só tinha ficado no banco de reservas e ano passado 7 partidas apenas com o time do Cruzeiro. Nesse ano ele ficou no banco contra o Vila Nova, contra o Atlético e contra o Atlético Mineiro, mas não entrou em nenhum com o técnico Larcamon. E eu já venho falando aqui com vocês, né? Era bem provável que o Cruzeiro iria liberar boa parte de alguns meio-campistas. Eu tinha falado, né? Com Machado, Fernando Henrique, Ian Lucas, Japa, Ramiro, Lucas Silva, Lucas Romero, Cifuentes. Não era viável o Cruzeiro ter 8 volantes ainda, fora o Neto Moura, que já está emprestado também, fazer parte do elenco, né? Então já era de se esperar um empréstimo nesse sentido. Acho que o Fernando Henrique falta ele realmente ter uma sequência maior, porque se você for ver, ele jogou 7 jogos só pelo Cruzeiro no ano passado. Ele já era para ter vindo na Série B de 2022, acho que foi um erro ele não ter vindo naquela época. E aí pelo Grêmio também ele só tinha jogado isso, 7, 6 partidas por ano, então falta sequência nele. Se ele conseguir jogar no Vila Nova 35, 40 jogos na temporada, tenho certeza que ele vai e pode se destacar. O outro zagueiro, Juan Santos, que pelo Cruzeiro também não tinha jogado, ano passado também não entrou em campo, eu acho uma pena, porque é um jogador, na minha opinião, que poderia ser um reserva imediato nessa posição. E, na minha opinião, com esse empréstimo do Juan Santos, o Cruzeiro deve ir atrás de mais um defensor, tá? Ele que ficou no banco em vários jogos, uma pena ele não ter entrado, ficou no banco contra o Democrata, América Mineiro, Patrocinense, Atlético Mineiro, Atlético e Vila Nova, então ficou no banco em 6 oportunidades, mas não jogou em nenhuma, muito por conta também do Larcamon, no caso, só ter ele na opção de zaga, né? Acabava que ele ficava bastante no banco, foi muito bem no ano passado, ajudando o Cruzeiro a ser campeão da Copa do Brasil, da base e do Campeonato Mineiro, foi muito bem, 30 jogos e 3 gols, eu gosto muito dele, é um jogador também igual o Fernando Henrique, uma pena ter sido emprestado, mas ele jogando bem por lá, com certeza pode se valorizar e voltar mais maduro para o ano que vem, assim como o Ian Lucas, né, que foi emprestado ao Goiás, ele que vinha tendo mais espaço e muitos altos e baixos, né, algumas partidas muito boas, outras nem tanto, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, quero falar agora então com vocês sobre essa questão que havia prometido, né, do volante Flávio Medeiros. Vocês devem lembrar dele que em junho e julho, quando estava aberta a janela de transferências, o Cruzeiro buscava mais um jogador para essa posição e um dos nomes procurados foi o Flávio, né? Inclusive logo depois chegou o Lucas Silva, que o Lucas Silva, lembrando, chegou no meio daquele ano, onde então o Flávio foi uma alternativa. Ele estava jogando pelo Altamont em um ano, basicamente, 11 jogos, 1 gol e 1 assistência, e assim, ele tinha números baixos porque ele tinha passado, ele começa muito bem, se lesiona, aí depois ele volta e começa muito bem a temporada, e termina, né, a temporada muito boa lá na Arábia Saudita, e essa que foi a grande questão, porque o Altamont viu o potencial dele e gostaria de comprá-lo em definitivo junto ao Trabzonspor, que até agora ele está emprestado para essa equipe da Turquia.
ao Al Tawon da Arábia Saudita, né? E assim, essa equipe da Arábia ofereceu um valor gigante, né? Pelo empréstimo, por exemplo, foi quase 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, se não estiver enganado, e o Cruzeiro não tinha condições e não queria fazer esse investimento no atleta, que eu acho sim um ótimo jogador. Inclusive, recentemente, né, ele comentou sobre esse interesse passado do Cruzeiro e afirmou, né, confirmou essas negociações, confirmou que teve contato, mas acabou prosseguindo lá no Al Tawon, na Arábia Saudita. Nessa atual temporada, ele soma 23 partidas, um gol e uma assistência, números baixos de jogos, porque lá na Arábia Saudita é um número menor mesmo, né? Mas vive uma fase sensacional, titular absoluto, jogador que foi muito bem no Bahia em 2019 e 2020, até ser vendido para o Trabzonspor lá da Turquia. Na Turquia passou pelo Trabzonspor, 33 jogos, e no Giresunspor, 36 partidas também. Teve um bom desempenho, eu acho um jogador bem regular, eu acho que para o Cruzeiro agora não faria muito sentido, igual eu havia comentado, mas é uma posição de volante aí que quem sabe para o ano que vem, para os próximos, seja interessante, até porque ele só tem 28 anos de idade. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele lá no Campeonato da Arábia Saudita, que é interessante, né? Ele está jogando mais como um meio-campista central, um meio-campista, né, mais pro lado ofensivo, pelo lado direito, ó. Dá para você ver aqui por esse mapa, caindo tanto na defesa quanto no ataque por esse setor. Não é muito um volante, por exemplo, de ficar parado só na área central, não. Ele vai muito pro lado direito, até jogando como um meia pelo lado direito também. Nota 7.7, jogou 20 jogos, todos como titular, uma média de 89 minutos por jogo, um gol e uma assistência na Arábia Saudita. A tendência é que a equipe do Al Tawon o compre em definitivo, né, deve pagar uma boa grana para o Trabzonspor, porque estava vivendo uma fase bem legal, e renova esse seu contrato por mais 2, 3 temporadas. Então uma pena, porque era um jogador que, se tivesse chegado no Cruzeiro, na minha opinião, teria um potencial de hoje, por exemplo, ser titular no meio. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Nicolas Fonseca. Vocês lembram dele? Eu lembro que foi desses dois nomes especulados no Cruzeiro, o Flávio, o Lucas Silva e o Nicolas Fonseca, jogador então que estava no Montevideo Wanderers, ó, vou deixar aqui para vocês, onde ele tinha disputado 34 jogos e 3 gols marcados. Em julho tinha números menores, né? Mas aí logo depois o Cruzeiro consultou ele e o Montevideo vinha pedindo uma compensação financeira. Não sabíamos essa pedida na época, mas logo depois se confirmou que era algo próximo de 7 a 7 milhões e meio de reais, que seria um investimento alto? Sim, mas na minha opinião o Cruzeiro poderia sim ter arriscado, porque ele foi comprado pelo River Plate, exatos por esse valor, 7 milhões e meio de reais, e começou muito bem aqui na temporada. Ele soma 7 jogos, de 9 partidas do River ele jogou 7, sendo 5 na condição de titular, e tem agradado bastante, né, a torcida do River Plate por ter garra, por ter realmente uma conexão ali bem interessante já nesse início do clube. E é um jogador que, na minha opinião, se ele tivesse 21 anos, 22, não ficaria surpreso se ele fosse negociado daqui a uns meses para a Europa, mas como tem 25, eu acho que ele ainda tem espaço, com toda certeza, mas pelo menos não vai ser uma grande venda, um cara 60 milhões de euros, não, mas é um jogador que tem muito potencial, porque ele é italiano, né, ele é uruguaio, mas ele é italiano mesmo, tanto que ele jogou a base lá no Novara, uma equipe da terceira divisão do futebol italiano, e aí ele, se dá pra ver, 2018, 2020 ele ficou lá, ficou um tempo parado, eu acho que recuperando de lesão, dos seus 21 aos 22 e meio, e aí foi pro River Plate, lá do futebol uruguaio, né, melhor dizendo, e ele jogou 7 jogos, 3 na Sul-Americana, inclusive jogou contra o Cuiabá aqui no Brasil, e aí depois foi para o Montevideo Wanderers, onde se destacou muito, e essa venda, né, para o River Plate. O River Plate havia comprado em julho, ainda continuou em empréstimo para o Montevideo até o final de 2023 e chegou em 2024 com tudo, né, com essas 7 partidas. Eu acho que seria um cara muito interessante no meio de campo do Cruzeiro. Não é um jogador para jogar como um meio-campista ofensivo, né? Um cara ali igual o Matheus Pereira e tudo mais. Não, seria um cara central, mas que chega muito bem no ataque e poderia fazer um papel numa linha de 2 volantes e tendo ele com mais liberdade pelo meio. Eu acho que realmente muito interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 43 mil inscritos no YouTube. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela. E nos vemos então numa próxima. Valeu!